Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e dando continuidade ao tema da filosofia cristã, hoje irei falar de escolástica. Vamos ao conteúdo. Se a patrística era a reconciliação entre a fé e a razão, com Santo Agostinho como personagem principal, a escolástica vai ser a sistematização da filosofia cristã. E quem ganha destaque agora é São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274. E se Santo Agostinho lançou mão das ideias do filósofo grego Platão, Tomás de Aquino vai se valer da obra de outro filósofo grego, Aristóteles. A escolástica, assim como a patrística, buscava a reconciliação entre a fé e a razão. A grande diferença é que na escolástica a defesa dos dogmas cristãos vão ter as universidades como foco de ferramentação intelectual no período denominado de Baixa Idade Média. É neste cenário que os escolásticos vão fazer uso de clássicos gregos não em substituição às Santas Escrituras, mas como um esforço intelectual para mostrar que a razão leva o homem a Deus. O método escolástico tinha a grade curricular escolar ou universitária, resumida-se em dois grupos: o trivium, com gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, composto por aritmética, geometria, astronomia e música. A ironia é que as grandes universidades do continente europeu e outras nos Estados Unidos são de origem cristã, onde a grande marca era o viver dedicado à religião de maneira estudiosa, tendo em vista que o objetivo central desta educação era a salvação eterna. E hoje estas universidades, que eram de orientação teísta, se tornaram espaço de propagações ideológicas contrárias às verdades cristãs. Veja os exemplos nas fotos. Oxford, na Inglaterra, Universidade de Paris, na França, Salamanca, na Espanha, entre outras universidades. São Tomás de Aquino tinha como finalidade de vida afirmar que o bom raciocínio nunca leva o aprendiz para longe da verdade divina. A verdade que Deus revela ultrapassa a verdade que podemos alcançar raciocinando, mas elas nunca se contradizem. Em síntese, podemos dizer que toda verdade é a verdade de Deus. Aquino assinalou uma clara distinção entre filosofia e teologia, razão e revelação, mas não há contradição entre elas. Todas são fontes de conhecimento e provêm do mesmo Deus. Para Tomás de Aquino, a razão se resume com base na criação visível, que pode alcançar ideias que lidam com a fé, ao passo que a revelação olha para Deus como Ele é. Portanto, é superior à razão tanto em certeza quanto em tema. Em sua grande obra, A Suma Teológica, que é um somatório de conhecimento teológico, entre estas ideias citadas, ele também afirma o seguinte: na teologia, todas as coisas são tratadas do ponto de vista de Deus. Seu conteúdo é, em parte, o próprio Deus e, em parte, outros seres na medida em que são ordenados para Deus. São Tomás de Aquino, que foi considerado doutor da Igreja Católica, dedicou-se em cristianizar as ideias do filósofo grego Aristóteles, mostrando que o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento para compreender a fé cristã e a existência de Deus, aceitando o princípio de Aristóteles que diz: todo efeito tem uma causa, toda causa tem uma causa anterior, e assim por diante, até chegar à causa primeira. Portanto, a criação remota a uma causa primeira, que é divina, que é o Criador. Em outra oportunidade, irei falar das 5 vias ou argumentos que Tomás de Aquino utilizou para provar a existência de Deus. Mas, em suma, o entendimento tomista de origem aristotélica é que, utilizando-se da razão, o homem chega na primeira causa de tudo, que é o próprio Deus. No entanto, o pleno conhecimento de Deus, a Trindade, por exemplo, vem apenas por meio da revelação. E, a partir desse conhecimento, descobrimos a origem e o destino do homem. Com base no pensamento de São Tomás de Aquino, podemos concluir que a fé é e pode ser inteligente. Isto não significa que teremos resposta para tudo. Deus não precisa se explicar, do contrário, ele não seria Deus. Dentro desse entendimento, perguntas do tipo: onde estava Deus quando este mal aconteceu?
Esse tipo de pergunta tende a perder o sentido. Neste breve conteúdo, podemos enxergar o brilhantismo de Tomás de Aquino no sentido de fazer uso da sabedoria deste século para mostrar verdades eternas. Observe que as ideias de Aquino têm algumas divergências com as de Santo Agostinho, porém os dois buscavam o mesmo fim, fazer com que a fé e a razão andassem juntos. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre a patrística, irei deixar aqui nos cards. É preciso entender que tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino não moldou a doutrina cristã à filosofia grega. Pelo contrário, eles sistematizaram a teologia cristã com base em ideias relativas ou incompletas a uma realidade totalmente espiritual. Os resultados estão ao longo de séculos de história, onde a fé cristã vem sendo robustecida. E você já parou para se perguntar se a forma com que fazemos teologia hoje tem resultados práticos? Partimos da ideia de que todos somos teólogos quando estudamos o ser de Deus, uns em um nível menor e outros em um nível maior. Espero que tenham gostado do conteúdo, deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista e até o próximo vídeo.